Algo estranho apareceu no céu do Paraná. Um vídeo viralizou. Luzes misteriosas. Um suposto OVNI. E de repente, milhares de pessoas começaram a fazer a mesma pergunta. O que era aquilo? Drone? Reflexo? Fenômeno atmosférico? Algo militar? Ou algo que ainda ninguém conseguiu explicar? Mas tem uma coisa nessa história que ninguém está falando. E talvez essa seja a parte mais intrigante de tudo. Porque enquanto todos olham para o céu, tentando encontrar uma resposta, existe outro mistério acontecendo em silêncio. Um mistério dentro da própria mente humana. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a última parte não é sobre provar se aquilo era ou não era um OVNI. É sobre uma pergunta muito mais desconfortável. Quanto da realidade você realmente enxerga? E quanto dela sua mente completa sozinha? Se esse conteúdo fizer sentido, curta, compartilhe e permaneça comigo até o final. Porque sem retenção, o YouTube entende que esse conteúdo não é relevante. E um canal criado para despertar consciência acaba não chegando em quem realmente precisa dessa mensagem. Agora vamos começar. Quando um caso como esse aparece, algo curioso acontece. A internet se divide imediatamente. Algumas pessoas acreditam, outras ridicularizam. Algumas entram em medo, outras entram em fascínio. Algumas procuram explicações técnicas, outras preferem transformar tudo em certeza absoluta. Mas quase ninguém permanece no espaço mais importante, o espaço da pergunta. E talvez seja exatamente aí que o fenômeno se torne mais interessante. Não apenas pelo que apareceu no céu, mas pelo que ele despertou nas pessoas. Porque um ponto de luz no céu não mexe apenas com os olhos. Ele mexe com crenças, mexa com medo, mexa com imaginação, mexa com aquilo que a pessoa acredita sobre o mundo. E quando uma imagem não se encaixa rapidamente na realidade comum, a mente entra em movimento. Ela tenta preencher a lacuna. Ela tenta recuperar controle. Ela tenta decidir depressa. E isso revela muito. Fica comigo, porque esse caso não fala apenas sobre um suposto objeto no céu do Paraná. Ele fala sobre a forma como o ser humano reage quando a realidade parece abrir uma pequena rachadura diante dos seus olhos. Pense por um momento. O que acontece dentro de você quando vê algo que não consegue explicar? Você fica curioso? Fica desconfiado? Sente medo? Sente vontade de acreditar? Sente vontade de negar? Essa reação inicial é importante, porque ela mostra que a sua mente não apenas observa o mundo, ela interpreta o mundo. E muitas vezes interpreta antes mesmo de compreender. O caso do Paraná se tornou forte porque tocou em algo antigo, algo que acompanha a humanidade há séculos. A sensação de que talvez exista algo além daquilo que conseguimos explicar. Olhar para o céu sempre teve esse efeito. O céu sempre foi um espelho de mistério. Foi no céu que antigas civilizações buscaram sinais. Foi no céu que religiões imaginaram mensagens. Foi no céu que navegadores encontraram direção. Foi no céu que a ciência descobriu que a Terra não era o centro de tudo. E talvez por isso qualquer coisa estranha vista lá em cima pareça tão poderosa. Porque o céu não é apenas espaço. O céu, para a mente humana, sempre foi símbolo de pergunta. E quando uma luz aparece onde não deveria aparecer, a pergunta volta. Estamos vendo apenas algo comum que ainda não identificamos? Ou existe algo maior por trás disso? Mas antes de tentar responder, existe uma coisa essencial. OVNI não significa nave alienígena. OVNI significa objeto voador não identificado. Ou seja, algo visto no céu que naquele momento ainda não foi identificado por quem observou ou por quem analisou. Isso não prova a origem extraterrestre, mas também não elimina automaticamente o mistério. E aqui começa um ponto delicado. A mente imatura precisa transformar mistério em conclusão imediata.
A mente consciente consegue sustentar a pergunta por mais tempo. E sustentar a pergunta talvez seja uma das formas mais raras de inteligência. Porque dizer "eu não sei" exige humildade, exige calma, exige maturidade, exige abrir mão da necessidade de vencer uma discussão. E em tempos de internet, quase ninguém quer dizer "eu não sei". As pessoas querem ter lado, querem ter opinião, querem ter certeza, querem dizer que descobriram, querem dizer que os outros são ingênuos, ou que os outros são fechados. Mas entre acreditar em tudo e negar tudo, existe um caminho mais profundo. Observar, questionar, analisar, sem pressa de transformar o desconhecido em resposta fácil. E é aqui que Carl Jung entra nessa história. Jung estudou os relatos de discos voadores, não apenas como uma questão de objetos no céu, mas como um fenômeno que revelava algo sobre a mente humana. Para ele, os discos voadores também podiam ser entendidos como um mito moderno de coisas vistas no céu. Essa ideia é poderosa, porque muda a pergunta. Em vez de perguntar apenas "o que era aquilo?", podemos perguntar também "por que aquilo mexe tanto com a mente humana?". Por que algumas pessoas sentem medo? Por que outras sentem esperança? Por que algumas projetam ameaça? Por que outras projetam salvação? Por que o desconhecido acorda tantas emoções diferentes? Fica comigo, porque é aqui que o caso começa a ficar mais profundo. Talvez o fenômeno no céu seja apenas uma parte da história. A outra parte acontece dentro de quem observa. A imagem aparece, mas a mente completa. A luz surge, mas a imaginação cria contexto. O vídeo circula, mas cada pessoa enxerga através do próprio filtro. E esse filtro é feito de crenças, medos, desejos, memórias, referências culturais e necessidade de controle. Uma pessoa vê uma luz e pensa em ameaça. Outra vê a mesma luz e pensa em contato. Outra vê e pensa em montagem. Outra vê e pensa em fenômeno natural. O objeto pode ser o mesmo, mas a realidade interna muda completamente. E isso revela um ponto essencial. Nós não reagimos apenas aos fatos. Reagimos ao significado que damos aos fatos. E quando não existe significado claro, a mente tenta criar um. Esse talvez seja o ponto mais importante deste vídeo. Mas ainda não é o payoff final. Porque antes de chegar na pergunta maior, precisamos entender por que a mente humana sofre tanto diante do inexplicável. O desconhecido é desconfortável, porque ameaça a sensação de controle. Quando você entende algo, sente que tem domínio sobre aquilo. Quando nomeia algo, sente que aquilo ficou menor. Quando explica algo, sente que recuperou estabilidade. Mas quando algo permanece sem resposta, a mente fica aberta. E a abertura pode ser fascinante, mas também pode ser assustadora. Por isso, muitos correm para uma explicação rápida. Não necessariamente porque querem a verdade, mas porque querem alívio. A explicação alivia. A certeza acalma. A conclusão fecha a porta. O mistério mantém a porta aberta. E nem todo mundo suporta viver com uma porta aberta dentro da mente. Pare por um momento. Como você lida com perguntas sem resposta? Você consegue permanecer em dúvida? Ou precisa decidir rapidamente para se sentir seguro? Essa pergunta importa mais do que parece. Porque a forma como você reage ao mistério no céu pode ser parecida com a forma como você reage ao mistério da própria vida. Quando algo não sai como esperado, sua mente procura culpa. Quando uma fase muda, sua mente procura ameaça. Quando uma pessoa se afasta, sua mente completa a história. Quando um futuro é incerto, sua mente cria cenários. O mesmo mecanismo aparece em lugares diferentes. A mente não suporta lacunas. Ela completa. E muitas vezes completa com medo. Se isso já está fazendo sentido, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também acompanhou esse caso. Porque quanto mais pessoas permanecem aqui, mais o YouTube entende que essa mensagem precisa alcançar outras vidas.
E este canal foi criado para olhar para a realidade com consciência, profundidade e discernimento. Agora fica comigo, porque a próxima parte é onde tudo começa a mudar. Vamos sair da pergunta "o que apareceu no céu" e entrar em uma pergunta muito mais poderosa. Por que a mente humana prefere uma resposta errada a permanecer diante do desconhecido? Por que a mente humana prefere uma resposta errada a permanecer diante do desconhecido? Essa pergunta parece simples, mas ela explica muito mais do que apenas a reação das pessoas a um suposto OVNI. Ela explica a forma como lidamos com medo, com incerteza, com mudança, com perdas, com o futuro e até com a própria ideia de realidade. A mente humana busca segurança antes de buscar verdade. Isso não significa que ela não queira saber o que é real. Significa que, muitas vezes, ela prefere uma explicação rápida a uma dúvida profunda. Porque a dúvida exige presença. A dúvida exige paciência. A dúvida exige humildade. A dúvida exige aceitar que talvez não tenhamos controle completo sobre tudo. E isso pode ser desconfortável. Fica comigo, porque esse é o ponto que conecta o caso do Paraná com algo muito maior. Quando um fenômeno estranho aparece no céu, ele cria uma espécie de vazio mental. A pessoa olha e pensa: o que é isso? E se não existe resposta imediata, a mente tenta preencher. Esse preenchimento pode vir pelo medo, pode vir pela crença, pode vir pelo ceticismo, pode vir pelo desejo de pertencer a um grupo, pode vir pela necessidade de parecer inteligente, pode vir pela vontade de ridicularizar, pode vir pela vontade de acreditar em algo maior. Mas em todos os casos, existe uma tentativa de recuperar estabilidade. A mente quer fechar a pergunta, quer colocar uma etiqueta, quer dizer: é isso. Pronto. Agora eu sei. Mas talvez o mais importante não seja saber imediatamente. Talvez o mais importante seja observar o que acontece dentro de nós antes da resposta aparecer. Porque o desconhecido revela a mente. Ele mostra nossos medos, mostra nossas crenças, mostra nossas projeções, mostra nossa dificuldade de permanecer diante do que ainda não tem nome. E talvez seja por isso que fenômenos como esse mexem tanto com as pessoas. Não apenas porque podem ser reais, falsos, naturais ou artificiais, mas porque eles nos obrigam a encarar um limite, o limite da nossa explicação, o limite da nossa certeza, o limite da nossa percepção. E aqui existe uma verdade profunda. A percepção humana não é uma câmera perfeita. Você não enxerga o mundo de forma neutra. Você enxerga o mundo através da sua história, através das suas memórias, através dos seus medos, através daquilo que você acredita ser possível, através daquilo que você aprendeu a rejeitar, através daquilo que você deseja encontrar. E isso significa que duas pessoas podem olhar para a mesma imagem e viver realidades internas completamente diferentes. Uma vê ameaça, outra vê esperança. Uma vê fraude, outra vê mistério. Uma vê ciência, outra vê espiritualidade. Uma vê apenas luz, outra vê sinal. E talvez esse seja o ponto que ninguém está falando. O fenômeno no céu pode ser um mistério, mas a forma como cada pessoa reage a ele revela o próprio mundo interno. É aqui que a discussão deixa de ser apenas sobre OVNIs e começa a ser sobre consciência. Porque consciência não é acreditar em tudo. Consciência também não é negar tudo. Consciência é perceber a própria reação antes de se identificar totalmente com ela. É observar a mente criando explicações. É perceber a ansiedade por uma resposta. É notar o impulso de escolher um lado rápido demais. É reconhecer quando o medo está tentando conduzir sua interpretação. É reconhecer quando o desejo de acreditar está tentando substituir a análise. É reconhecer quando a arrogância está impedindo a curiosidade. Essa é a parte difícil, porque é muito mais confortável discutir o objeto no céu
do que observar a mente que olha para ele. Fica comigo, porque agora chegamos ao centro do vídeo. O mistério do Paraná pode ser investigado de várias formas. Pode envolver análise de imagem, pode envolver contexto local, pode envolver tecnologia, pode envolver fenômenos naturais, pode envolver erros de percepção, pode envolver hipóteses ainda não verificadas. Mas existe uma pergunta que continua válida mesmo que amanhã alguém explique exatamente o que era aquilo. Por que nós precisamos tanto que a realidade seja simples? Essa pergunta é poderosa, porque talvez a realidade nunca tenha sido tão simples quanto gostaríamos. Nós gostamos de categorias: certo ou errado, real ou falso, verdade ou mentira, ciência ou crença, material ou espiritual. Mas a vida nem sempre se apresenta em categorias tão confortáveis. Às vezes, ela aparece como pergunta. Às vezes, aparece como mistério. Às vezes, aparece como um evento que obriga a mente a desacelerar. E quando isso acontece, somos convidados a desenvolver uma habilidade rara: discernimento. Discernimento é diferente de descrença automática. Descrença automática pode ser apenas medo disfarçado de racionalidade. Discernimento também é diferente de crença automática. Crença automática pode ser apenas desejo disfarçado de certeza. Discernimento é a capacidade de permanecer aberto e lúcido ao mesmo tempo. Aberto para investigar. Lúcido para não se entregar a qualquer narrativa. Aberto para perguntar. Lúcido para não transformar mistério em fantasia sem base. Aberto para admitir que ainda não sabe. Lúcido para continuar buscando. Esse equilíbrio é raro, mas é exatamente esse equilíbrio que uma mente consciente precisa desenvolver. E talvez esse seja o verdadeiro valor de casos, como o suposto OVNI no Paraná. Eles nos lembram que ainda existem perguntas. Eles nos lembram que a realidade não cabe completamente na pressa da nossa mente. Eles nos lembram que o céu continua sendo um lugar onde projetamos medo, esperança, dúvida e fascínio. Eles nos lembram que a mente humana ainda é capaz de se espantar. E o espanto, quando vivido com consciência, pode ser uma porta para algo maior. Não necessariamente para acreditar em extraterrestres. Não necessariamente para negar qualquer possibilidade. Mas para perceber que existe uma diferença entre olhar e enxergar. Olhar é receber uma imagem. Enxergar é interpretar essa imagem. E interpretar exige consciência. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você viu uma situação e completou com medo? Quantas vezes alguém demorou a responder e sua mente criou uma história inteira? Quantas vezes algo saiu diferente do planejado e você imediatamente concluiu que tudo daria errado? Quantas vezes uma incerteza virou ansiedade porque sua mente não suportou esperar? Esse mecanismo é o mesmo. A mente vê uma lacuna e preenche. Às vezes, preenche o céu com naves. Às vezes, preenche o silêncio de alguém com rejeição. Às vezes, preenche o futuro com fracasso. Às vezes, preenche o desconhecido com ameaça. O cenário muda, mas o mecanismo é parecido. E aqui está o payoff principal deste vídeo. O maior mistério talvez não seja apenas o que apareceu no céu do Paraná. O maior mistério é perceber que grande parte da realidade que você vive passa antes pelo filtro da sua mente. Você não reage apenas ao que acontece. Você reage ao significado que sua mente dá ao que acontece. E se sua mente está cheia de medo, ela transforma o desconhecido em ameaça. Se está cheia de desejo, transforma o desconhecido em promessa. Se está cheia de arrogância, transforma o desconhecido em piada. Se está cheia de consciência, transforma o desconhecido em investigação. É por isso que a pergunta final não é apenas: o que era aquilo? A pergunta final é: o que aquilo despertou em você? Medo? Curiosidade? Ceticismo? Fascínio? Ansiedade? Esperança?
Rejeição? Silêncio? Essa resposta revela muito, porque o céu pode ter mostrado uma luz, mas sua mente mostrou um padrão. E padrões são importantes. Eles não aparecem apenas quando falamos de OVNIs. Eles aparecem todos os dias, na forma como você interpreta problemas, na forma como reage ao inesperado, na forma como lida com incertezas, na forma como enxerga o futuro, na forma como constrói sua própria realidade interna. Foi exatamente para aprofundar esse tipo de consciência que lançamos o livro oficial do canal. Ele foi criado para quem quer compreender melhor a própria mente, fortalecer a identidade e parar de viver reagindo automaticamente aos próprios medos e interpretações. Não é apenas motivação, é consciência aplicada. É um caminho para entender como sua percepção molda suas decisões, seus estados internos e a realidade que você experimenta todos os dias. Se você quer continuar esse processo com mais profundidade, o livro está disponível na descrição deste vídeo. Agora volte para o caso do Paraná. Talvez um dia surja uma explicação simples. Talvez já exista uma hipótese técnica. Talvez novos vídeos apareçam. Talvez o mistério desapareça. Ou talvez ele continue aberto por mais tempo. Mas independentemente da resposta, uma coisa já aconteceu. Por alguns instantes, milhares de pessoas olharam para o céu e lembraram que o mundo ainda pode surpreender. E talvez isso tenha valor, porque uma mente que nunca se permite ser surpreendida se torna rígida. E uma mente rígida pode até se sentir segura, mas perde profundidade, perde sensibilidade, perde abertura, perde a capacidade de perceber que a realidade talvez seja maior do que suas explicações habituais. Se esse conteúdo trouxe clareza, curta, compartilhe com alguém que também acompanhou esse caso e permaneça até o final. Porque quanto mais pessoas assistem conteúdos como esse, mais o YouTube entende que essa mensagem precisa alcançar outras vidas. E isso permite que um canal criado para despertar consciência continue chegando em quem realmente precisa. E se inscreva no canal para continuar refletindo sobre consciência, percepção e realidade com profundidade. No fim, talvez o caso do Paraná não seja apenas sobre um suposto OVNI. Talvez seja sobre a nossa dificuldade de conviver com perguntas. Talvez seja sobre a nossa pressa em transformar mistério em certeza. Talvez seja sobre a nossa necessidade de controle. E talvez seja, acima de tudo, um convite. Um convite para olhar para o céu, mas também para olhar para dentro. Porque às vezes o que aparece lá fora só se torna realmente importante quando revela algo aqui dentro. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.